Transforme a sua vida em um ano, lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma diferente, de um jeito diferente. Por que, Marcos, de um jeito diferente? Porque nós não estamos lendo Gênesis, Êxodo e Levítico, a gente não está seguindo uma sequência, nós estamos intercalando os livros e isso nos traz um entendimento maior, melhor, a gente consegue conhecer e ouvir Deus na sua história, na sua completa história. No dia da leitura anterior, que foi o dia 266, e se você está aqui pela primeira vez, fica comigo até o final, que eu dou acesso a todos esses dias de leitura de forma gratuita. Você vai receber aqui no final desse vídeo. O que é interessante, nós finalizamos um livro chamado Isaías, que é o livro da primeira aliança, que eles chamam do Antigo Testamento. O livro de Isaías, né, por coincidência ou não, que eu não acredito, mas ele tem 66 capítulos, igual a Bíblia que tem 66 livros. E o livro de Isaías ele está dividido em duas partes, duas grandes partes, 39 capítulos, trazendo correção ao povo judeu, e os 27, desculpa, que completa os 66, trazendo o quê? Uma esperança, um futuro, uma liberdade, uma libertação do povo, né, da escravidão, do pecado. Ele traz a projeção do Messias, Jesus Cristo. E nós completamos essa leitura desse livro, né, no último dia, e a gente tem então uma jornada desses 66 capítulos do livro de Isaías. O que é interessante disso? Porque eu falei, né, estou fazendo essa introdução. Porque hoje nós vamos iniciar um novo livro. E esse livro não é uma sequência de Isaías. A gente está indo agora para o Novo Testamento, né? A gente está falando agora de uma nova aliança. E esse Novo Testamento que a gente vai ler é o Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos? Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um deles retrata Jesus Cristo, né, de uma forma diferente. Rei, Mateus, Marcos, o Cordeiro, Lucas, o homem, né, é Cristo na sua humanidade e João na sua divindade. Né? A gente tem João, né, tratando Jesus como Deus. Né? Jesus é Deus, é o Deus esvaziado, encarnado, é a trindade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas é interessante porque o povo ia para o templo e o povo estava corrompido, estava indo num templo mais seguindo um ritual do que propriamente indo de forma de um coração, né, devoto a Deus. E as pessoas sabiam que para Deus descer, receber as ofertas, né, de sacrifício que o povo levava no templo. E Marcos vai retratar que Jesus é o sacrifício vivo, né, de Deus veio ao mundo e é o sacrifício vivo através de Jesus para que você e eu tenhamos, né, liberdade do pecado, né, e não ser mais condenado e termos a vida eterna. E Marcos vai retratar esse cordeiro. Só que o que antecede a Marcos, que a gente vai ver, é o anúncio, né? O anúncio desse Messias. É o último profeta, é aquele que é a dobradiça, né? A gente fala que a dobradiça da porta é a dobradiça do Velho e o Novo Testamento, da Antiga e da Nova Aliança, né? João Batista, aquele que estava na barriga de Isabel
quando Lucas retrata isso, quando Maria, mãe de Jesus, e Isabel, elas estão, né, grávidas, e há até uma manifestação no ventre de Isabel, quando Isabel vê Maria, né, e Jesus no ventre. Já há uma ligação, né, através do Espírito de Deus, nessa unidade. E João Batista, né, ele vai anunciar, ele vai apontar o Messias. Então acompanha comigo, né, é uma introdução um pouco mais extensa, mas é bom para a gente poder ter um pouco até de compreensão, até porque o nosso compromisso é em conhecer a Deus e ouvir Deus falar conosco através das Escrituras. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, se você está com a Bíblia aberta aí, Mateus, Marcos, é o próximo livro, esse Marcos que a gente vai ler. Capítulo 1, versículo 1, vai falar que João Batista, ele prepara o caminho, né? E ele vai dizer assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala de evangelho, o evangelho nada mais é do que uma boa notícia, né? Uma boa nova. Que Jesus veio ao mundo, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, este é o princípio das boas novas a respeito de quem? De João Batista? Não. De Jesus Cristo, né? O escolhido, o Filho de Deus, que iniciou como profeta, como o profeta Isaías escreveu, né? Se lembra? A gente acabou de ler o profeta Isaías. Ele diz assim: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: prepare o caminho para a vinda do Senhor. Abra a estrada para ele. Então a gente está aqui, né, em Marcos sendo mencionado, né, é mencionado por Marcos, no Evangelho de Marcos, o quê? O profeta Isaías que a gente acabou de ler. Por isso que nós estamos lendo nessa dinâmica diferente. Versículo 4 diz: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, não há aceitação, não há o retorno, né, daquele que se desgarrou por conta do pecado, porque o pecado te afasta de Deus, né? O escuro, o pecado, te afasta de Deus. Então, se você não se arrepender, que não é remorso, arrependimento é uma mudança de mentalidade, né? E o psique, alma em inglês, alma em grego é psique. Se você não mudar a tua mente, a tua forma de pensar e agir, né, não há arrependimento. Arrependimento é isso. É uma mudança de forma de pensar e um ato agora de você crer, né, em Cristo Jesus e passar a recebê-lo, né, e aceitá-lo como seu Senhor. E ele diz assim: então ele apareceu no deserto pregando batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o batismo ele é um ato simbólico, da mesma forma que Jesus nasce, né? Morre numa cruz, é sepultado e ressuscita. Nós simbolicamente morremos para os nossos pecados, morremos pelos nossos delitos, né? Morremos porque Jesus morreu, na verdade. Então a gente é sepultado na água como uma morte e surge da água de forma simbólica. Mas não para lavar um corpo, mas lavar uma nova consciência, né? Um arrependimento. Isso é boa nova. Isso é aceitar Jesus e passar a viver uma vida com ele. E versículo 5 ele diz: gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ouvir Jesus. Então, a multidão ia atrás de Jesus, atrás de João, para ouvir
que João estava anunciando, né, o arrependimento do perdão dos pecados, porque estava anunciando Jesus Cristo, aquele, o Messias que aquele que ele ia apontar. Né? Quando confessavam seus pecados, né, ele os batizava no rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelo de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. João anunciava, João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de sua sandália. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. O que é interessante aqui, né? O pai de João Batista, ele tinha, né, um cargo, vamos dizer assim, ele tinha participação de forma contundente, vamos dizer assim, de forma importante dentro do templo, né? Ele fazia parte do sinédrio. Ou seja, João Batista ele poderia fazer parte, né, desse sinédrio. Sinédrio esse que estava corrompido nesse momento, né, pelo império e pelos governantes Herodes e Pilatos, né, quando inicia então essa missão. E ele não se sujeitou, ele prega, né? E é interessante porque igreja vem da raiz eclesia, e eclesia é chamados para fora. Né? Então, João vai, né, trazer essa nova igreja, né, constituída, né, por Cristo, ele já vai iniciar essa pregação, né, esse anúncio das boas novas. E aí, no versículo 9, a gente vê o batismo e a tentação de Jesus. O que é interessante, Marcos ele vai resumir muito, ele vai sintetizar muito. E a gente fala dos 3 evangelhos que são sinóticos. O que é sinótico? Que eles têm similaridades entre eles. Mateus e Lucas pega muito de Marcos, né? Então, Marcos é bem, segundo os estudiosos, Marcos ele é o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Então, por mais que esteja na ordem, né, Mateus vindo primeiro, mas tudo indica, né, há indícios de que Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito e João é o último. Ele vai dizer assim: certo dia Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, aonde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava o reino de Deus. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia nas boas novas. Você vê que ele é muito sintetizado e muito resumido, né? Se você olhar em outros evangelhos, você vai ver os detalhes sobre a tentação de Jesus no deserto, o diálogo dele com Satanás, né? A motivação pela qual João Batista negou de batizar Jesus. Né? Por que Jesus se batizou? Porque ele era uma pessoa que estava com pecado, que precisava se arrepender? Não, a gente vai ver que é o exemplo, né, que ele está dando, que havia necessidade disso, da mesma forma como ele lavou os pés, né, dos discípulos, e até o Pedro falou: não, jamais você não vai me lavar. Ele falou: não, estou aqui dando como exemplo, se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Né? Então,
que aqui a gente faz uma leitura corrida e eu faço algumas pinceladas aqui para a gente poder ter compreensão. E eu gosto do Evangelho porque é onde a gente pode se enriquecer, né? Porque a grande obra de Deus está, né, em Cristo Jesus. Ele diz assim no versículo 16, né, que vai iniciar os primeiros discípulos. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, né, e seu irmão André. Simão é Pedro, né? E jogava redes ao mar, pois viviam da pesca, esses dois. Jesus lhe disse: Venham, siga-me, e eu farei vocês pescadores de gente, né, em outras versões de homem. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Né? Que eu falei, bem resumido. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filho de quê? De outro pescador, né, de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Né? Então aqui a gente vê Jesus chamando discípulos, né, os 12 discípulos, né, compondo, né, as pessoas para essas pessoas simples, né, pessoas que eu falo caipiras, né, do norte ali de Jerusalém, afastado de Jerusalém, uh, próximo ali à Galileia, né, ao mar da Galileia, ali na Galileia, na verdade, e pessoas que não pensaram e foram de imediato, né, aceitar, a seguir, a ser um discípulo de Jesus. Então, versículo 21, a gente já vai ver aqui a manifestação, né, do trabalho, né, do ministério de Jesus. Aliás, se você puder, pega a tua caneta, né, de marca-texto e já vai marcando aquilo que para você acha que é importante, que é interessante. Versículo 21 diz: Jesus e os seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos oportunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. E aí ele falou: Cale-se, repreendo-o, Jesus, saia deste homem. Cala-se, repreendeu Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele? A notícia a respeito de Jesus se espalhava rapidamente por toda a região da Galiléia. Versículo 29, Jesus cura muitas pessoas. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos de demônio. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitiam, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Né? Olha, a gente vai fazendo essa correlação, né? De Satanás no deserto e depois das manifestações das pessoas, né? Dos demônios que estavam nas pessoas. E
Por isso que Jesus é Deus, né? O Satanás sabe quem é Deus, né? Em forma humana. Versículo 35, Jesus anuncia a sua mensagem na Galileia. Ele diz assim: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então, aqui, ó, um grande ensinamento, se você quiser, como é gostoso, né? É importante. Né? Até Provérbios diz, né? Tem pessoas que gostam de ficar um pouco mais na cama, né? E Provérbios de Salomão até adverte, né? Levanta para orar, levanta para conversar com Deus, né? Jesus, o Deus encarnado, humano, né? Ele levanta antes do sol nascer e ele vai no canto dele e ele se isola para orar, né? Essa é uma prática de Jesus, que essa seja uma prática minha e sua. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades. E lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Versículo 40, Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar, me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despiu dele com uma forte advertência: não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote, para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Não adiantou, né? Fofoqueiro. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele já não conseguia entrar publicamente na cidade alguma. Embora se mantivesse em lugar isolado, gente de toda parte vinha até ele. Não adianta, né? Te dar segredo, Deus passar o segredo para você, né, que Jesus pediu, não adiantou. Ele acabou falando e anunciando isso para as pessoas. Capítulo 2. Jesus, de novo, né, vai se manifestando o seu ministério, né, e Jesus vai curar um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no telhado acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixavam o homem na maca, né? Baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Ou seja, em vez de curar, ele curou o quê? Não o corpo físico, ele curou a alma, né? É sobre isso que Jesus está falando, né? É disso que é a importância. A alma que é eterna. Esse corpo, ele perece. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas o povo não sabia quem ele era, né? Não estava entendendo. Jesus logo percebeu
o que eles estavam pensando e perguntou: o que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue a sua maca e ande? Né? Nós, seres humanos, acha que é muito mais milagroso a cura, né, a resposta material do que a cura espiritual. Infelizmente. Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Pacote completo, né? Salvo a tua alma, né? Perdoa a tua alma, libero, né? Limpo dos teus pecados e ainda curo você. E versículo 12, o homem se levantou de um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Jesus chama Levi. Em seguida, Jesus saiu outra vez à beira do mar. Ensinou multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar aonde coletava impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Olha o detalhe, né? Jesus agora chama mais um novo discípulo para seguir ele, mas não é um qualquer. É um publicano, é um cobrador de impostos, é alguém que está trabalhando para o império, alguém que é odiado, é aquele que cobra não só o imposto para o império, mas cobra um adicional, né? É aquele que é corrupto, é aquele que é mal visto perante a sociedade, é aquele que provavelmente entre os próprios discípulos falou: por que Jesus você me chama essa pessoa, né? E Jesus ele vai compor esses 12 de uma forma assim incrível. Né? Jesus sabe o que faz, né? Jesus é Deus. Versículo 18, uma discussão sobre Jesus. Certa vez, quando Desculpa, continuando aqui. Versículo 15. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos. Olha com quem Jesus está. E outros pecadores, pois eram muitos que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram aos seus discípulos: por que ele come com cobrador de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. E isso não quer dizer que eles eram justos e que eles não necessitavam, né? É para eles entenderem, né? Quem eles eram. Na verdade, todos são pecadores, né? Inclusive eles que eram soberbos a não querer se misturar. Versículo 18, certa vez quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm hábito de jejuar, como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu: acaso o convidado de um casamento jejua enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado. Então jejuarão. Além disso, ninguém recomendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e rasgaria, deixando um buraco ainda maior. Ninguém colocaria vinho novo em um recipiente velho, né, de couro. O vinho se arrebentaria, tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipiente novo. Ou seja, eles estão comigo, eu sou Deus. Não precisa. Por que você vai jejuar para Deus se você está com Deus, né? Andando com Deus? Versículo 23. Discussão sobre o sábado.
Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntavam: por que seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras. O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, né? É o sábado que serve, e não o homem, não o homem que serve o sábado, né? De novo, né? Seguir ritos nos faz a gente ser um religioso e distancia, né, de Deus. Capítulo 3, e a gente vai encerrar aqui a leitura desse dia, né? 267, no capítulo 3. Jesus, então, cura no sábado, né? Ou, em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma mão deformada. Os inimigos de Jesus observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejava acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: venha, fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Né? Já começou aqui, né, a vontade, a inveja, né, e a vontade de querer armar todo um arapuca, né, ou armar uma política, né, para poder apontar Jesus e matar ele. Versículo 7, multidões seguem Jesus. Jesus saiu para o mar e seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Vinham todas as partes da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão, até lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, o espírito impuros se atiravam no chão na frente dele. Gritava: você é filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Versículo 13, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse, e eles foram. Escolheu, né, os 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguisse e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E ele lhe deu autoridade para expulsar demônios. Esses foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou de Pedro; Tiago, João, filho de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que depois o traiu. Interessante que
Só Jesus deu poder para que esses homens pudessem expulsar o demônio. Então, hoje muitos charlatões, infelizmente, acabam entrando, né, tomando posse disso, aonde Deus não, né, Jesus não deu autoridade para que essas pessoas o expulsassem, né? Os apóstolos, esses 12, tinham, né, isso porque tinha um propósito pela qual Jesus, né, iniciou o seu ministério. Interessante entender isso. Versículo 20. A fonte do poder de Jesus. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se ajuntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: está possuído por Bezebel, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Olha o que eles fizeram, né? Associaram Satanás ao poder de Jesus. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Olha a lição que ele pega e traz para dentro da família. E se Satanás está dividindo e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé. Está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Eu lhes digo a verdade. Sempre ele dizendo nessa palavra da verdade, que ele era a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Então, associar Deus a ser o Satanás, né, é um pecado imperdoável, porque é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Versículo 31, chegando aí ao final, a verdadeira família de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, né? Interessante, porque a gente está citando aqui que a mãe dele e os irmãos de Jesus. Então Maria não morreu virgem, tá? Né? Maria, ela gerou, né? Ela foi coberta pelo Espírito e gerou Jesus na sua virgindade, mas depois ela se manteve, né, a relação com seu marido, né, José, e teve outros filhos, né, que são irmãos de Jesus. Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Versículo 32, havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. E alguém disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse, vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Não está desprezando nada de Maria, irmão, mas ele pega um ensinamento para falar quem de verdade, né, faz parte da familiaridade de Deus, né? Porque o que Deus quer é resgatar o homem para manter essa relação de pai e filho, né? Não sobre uma hierarquia familiar de sangue, mas nós somos membros de um corpo agora de Cristo. É sobre isso, né? Jesus não está diminuindo a importância da família. Embora que em outro evangelho vai citar que os irmãos de Jesus tinham um pouco de inveja de Jesus também. Mas, enfim, em uma outra oportunidade em Lucas a gente vai ver isso.
porque a gente ainda não leu Lucas, né? Não leu Lucas. A gente vai ver o Evangelho de Lucas. Bom, encerramos então aqui a nossa leitura, né? Uma leitura um pouco extensa no dia de hoje, né? Eu trouxe algumas pequenas, poucas, né, explicação. Obrigado por você ter passado aqui ao vivo, ter ouvido parte. Esse vídeo vai ser gravado. Eu quero, né, vai ser gravado e mantido na playlist. Eu quero então, antes de encerrar e fazer uma breve comentário final, convidar você a fazer uma oração comigo. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, soberano, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos imensamente, primeiramente, pelo plano divino de Jesus desde o princípio, estar e constituir e criar com poder esse mundo e tudo que nele há, mas manifestar a vontade, né, de criar o humano à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor manifestou também a vontade, da sua vontade, de o homem poder escolher entre o bem e o mal. O Senhor ordenou para que houvesse no homem uma obediência e ouvir ao Senhor. Como o próprio anjo que o Senhor criou quis se tornar o Senhor e caiu, né, pela falta da desobediência de querer ser o Senhor. Nos ajude, Pai, a sabermos quem nós somos e o quão dependente nós somos do Senhor. E tudo só é possível nós sermos resgatados quando nós acreditamos e temos fé que o Senhor veio a este mundo através de Jesus Cristo, nos resgatar para nos tornarmos filhos novamente amados desde o princípio e do propósito. Obrigado porque nós estávamos perdidos, Pai. E muitas vezes, por nós nos perdemos e nos afogamos, ficamos na escuridão, sem luz, em trevas, pela falta de entendimento e conhecimento da Tua vontade, e nos afastamos do Senhor e muitas vezes queremos nos tornar como Deus, como o Senhor. E aí vai ficando as coisas cada vez pior. Te agradecemos porque o Senhor tem um plano. O Senhor colocou esse plano em prática, vindo em resgatar o homem em Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus cumpriu o seu grande amor e demonstrou isso morrendo e na cruz, aquele sangue vertendo que nos purifica do pecado, ressuscitou e está à sua destra intercedendo sobre nós, por nós. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, obrigado, Espírito. E nos conduza, Senhor, nesse caminho, né? E que a eternidade esteja no nosso coração, para que nós estejamos juntos contigo, para que um dia nós tenhamos a oportunidade de vê-lo face a face, Pai. Que o teu evangelho, a tua boa notícia, possa entrar no coração do homem e permanecer. Ajude a termos fé em Cristo Jesus, como milhares, multidões de pessoas teve há mais de 2000 anos. E que as almas foram salvas e estão juntamente com o Senhor hoje. E nos ajude nessa jornada a mantermos fiéis ao Senhor, a perseverantes no teu caminho. Não pelos méritos nossos, não pelas nossas forças, mas pelo poder que habita em nós, que nós possamos ser espectador de Deus agindo em nossas vidas e sermos luz e sal para aqueles que ainda não te conhecem. Para a glória do Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.
Obrigado por você estar aqui, né? Apareceu aqui a Ivonete, a gente começou mais cedo, começamos um livro, né, novo, o Evangelho de Marcos, trazendo toda essa clareza, né, da conexão de Isaías com João Batista, apontando, né, Jesus Cristo, a esperança chegou, o Messias chegou, né? E nós lemos isso. Para a gente chegou há mais de 2000 anos e a gente tem aqui, né, Jesus revelado em toda a Escritura. Como é bom poder estar aqui lendo a Bíblia, conhecendo Deus, ouvindo Deus falar comigo e com você. E se você perdeu algum dia de leitura, vai aparecer aqui no final desse vídeo, né, 2 cards, um trazendo a leitura do dia anterior, que é de Isaías. O outro card que aparece na tela, ele traz a playlist de todos esses dias, né, 267 dias. E nós estamos nessa jornada, são 16 capítulos, nós lemos 3 do Evangelho de Marcos. Marcos, ele é um evangelho resumido e ele aponta o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, de amar o mundo de tal forma que deu seu Filho único para morrer na cruz por você e por mim. Deus seja louvado. Se você ainda não segue esse canal, eu quero convidar você a clicar na minha imagem no meio, se inscrever nesse canal de forma gratuita, ativar o sininho como todos e ser notificado toda vez que eu subir um novo canal. Ore juntamente comigo. Vamos juntos a seguir essa jornada e ler esse livro por completo e deixar aqui gravado para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo dessa leitura que nos transforma, né? É a leitura de Deus, é Deus transformando a gente através da sua palavra. Deus seja louvado, obrigado por você estar aqui. Esse vídeo vai ficar gravado e você vai poder acessar lá na playlist Leia a Bíblia em um ano, tá bom? Um beijo, obrigado Ivonete por passar aqui, vou assistir, obrigado a Deus por todas as dádivas que proporciona entregando só o irmão Marcos para propagar o seu evangelho. Amém. Louvado seja o Senhor. Sou espectador também disso. Honra e glória a Deus. Nos vemos então. Até mais, até o próximo dia 268 do Evangelho de Marcos.